Pessoal, tudo bem? Então hoje eu trago aí para vocês uma questão da AD 1 de 2012-2, questão 6, uma questão que fala sobre circuitos elétricos, em que você tem que usar a lei das malhas e a lei dos nós. Bom, então essa questão, ela fala aqui de um circuito, né? Composto de duas malhas, né? Uma malha, essa malha aqui, da esquerda e da direita, e uma terceira malha, que engloba todo o circuito, né? A gente só vai trabalhar com as malhas desse lado e desse lado aqui, ó. Bom, essa questão ela tem três geradores, gerador 1, 2, 3, respectivamente de 2 volts, 4 e 8 volts, e dois resistores, resistor R1 e R2, de 1 e de 2 ômegas. E a questão pede para a gente verificar se o sentido dessas correntes que ele indica aqui, ó, I1, I2 e 3, se eles estão corretos. Bom, só há um jeito de a gente saber se esses sentidos estão corretos, é calculando o valor das correntes. O valor I1, I2 e 3, se os valores forem positivos, é porque o sentido dessas correntes estão corretos. Se o valor der negativo, a gente vai ter que inverter o sentido dessa corrente. Bom, então a questão... basta a gente calcular pela lei das malhas e lei dos nós as correntes em 1, 2 e 3. Bom, então fazendo aqui, ó, para poupar tempo, eu já desenho o circuito aqui no papel. Então eu tenho o resistor, o gerador é 1, o gerador é 2, de 4 volts, 2 e 4 volts. O gerador é 3, de 8 volts. O resistor de 1, R1 de 1 volt, de 1 ômega, né? E o R2 de 2 ômegas. Bom, então primeiramente vamos começar a fazer a leitura das malhas, né? Discriminar cada malha. Então vamos chamar isso aqui de malha 1 e malha 2. Sentido de leitura da malha, sentido horário. Sentido horário de leitura da malha. A mesma coisa esse aqui, sentido horário, mesmo sentido dos ponteiros do relógio, horário, né? Bom, então na malha 1, a gente... vamos chamar aqui pelos pontos, ó, malha A, B, F, E, A, ó. Então, ó, A, B, F, E, A. Essa aqui é a malha 1. A gente chama isso aqui de malha 1. Pega seus pontos, passa percorrendo todos os vértices do circuito e termina de onde você começou, ó, né? Se você, porventura, não colocar a última letrinha, a malha não está fechada, você só escreveu os ramos. AB, ó, esse ramo. O BF, esse outro ramo, e o EF, o ramo. Então é necessário você fechar a malha, fechar o circuito. Assim como a malha 2. Vamos começar aqui, sempre no sentido de leitura da malha, tá? Ó, então, ó, aqui as letras que o circuito dá, ó, né? C, e aqui vamos chamar de D. Então C e aqui de D. Então a malha 2, A, C, D, B e A. A, C, D, B e A. C, D, B, A, C, D, B e A. A gente fechou o circuito, fechamos a malha. Então malha 1 e malha 2. Bom, uma outra coisa que é importante é estudarmos aqui, ó, as correntes elétricas. Esses pontos aqui, ó, esses pontinhos, no ponto A e no ponto B, você tem os nós. Ou seja, é onde a corrente se divide. O que diz a lei dos nós? Que a soma das correntes antes do nó é igual à soma das correntes depois do nó, né? E podemos verificar nisso aqui, ó. A corrente 1, ela percorre o gerador. O gerador tem um terminal positivo, que é o maior tracinho, o menor tracinho negativo. Vai percorrer, vai passar pelo resistor, corrente 1. Chega nesse ponto aqui, ó, ela encontra a corrente 3, ó, que está vindo no sentido contrário. Mas aí, ó, passando pelo gerador E2, você tem aí 2. Então a soma das correntes antes do nó tem que ser igual à soma dessa, ó, né? Então aí 2 vale I1 mais I3, ó, né? Quando ela chega aqui, ó, no outro nó, a corrente volta a se dividir.
Então nós temos aqui, ó, de novo, vindo para cá, a corrente I1, ó, passando pelo resistor R1. E desse outro lado, a corrente I2. A corrente I3. Chega a I2, vem aqui, ó, se divide em I1 e I3. Né? E volta percorrendo todo o circuito. I3, ó, toda a malha. Né? Então a lei dos nós é essa aqui. A soma das correntes antes do nó é igual à soma das correntes depois do nó. A I2 vale a soma de I1 com I3. E ela chega aqui e se divide de novo em I1 e I3. Então a malha 1, a corrente que predomina, a corrente que circula a malha I1 circula a malha 1 é a corrente I1. E a corrente que circula pela malha 2 é a corrente I3. Né? Bom, essa aqui já representa a primeira equação do sistema que a gente vai ter que resolver. Bom, fazendo a leitura agora da malha, sentido horário. Então vamos começar por aqui, o resistor R1. Sempre que eu tiver no sentido contrário ao da minha corrente, eu aumento a energia potencial do sistema. Com isso, eu atribuo o valor positivo para a corrente vezes para o resistor vezes a corrente. Então, repetindo, eu estou fazendo a leitura nesse sentido. E eu estou indo de encontro à corrente, não estou? A corrente está vindo por aqui, e eu estou fazendo a leitura para cá. Já que eu estou nesse sentido contrário, eu vou atribuir valor positivo para o resistor vezes a corrente. Então, eu vou chamar aqui, ó, de mais R1 vezes I1. Ó, né? Depois, fazendo a leitura para cá, está no sentido contrário da corrente, mais R2, I2. Agora, está no sentido, estou indo do terminal positivo do gerador para o terminal negativo. Então, eu vou atribuir o valor negativo, menos E2. Né? Isso aí independe do sentido da corrente. Aí eu volto aqui para o circuito. De novo, está no sentido contrário da corrente, mais R1 e 1. Agora estou fazendo a leitura passando pelo gerador, está indo do terminal negativo para o positivo. Não estou fazendo a leitura assim no sentido horário. Então eu vou atribuir o valor positivo para esse gerador, mais E1. Bom, a soma de todos esses potenciais, ó, que eu escrevi, ó, R1 e 1, é um potencial elétrico, né? Vem lá da lei de ômega. A lei de ômega não é igual a... potencial é igual a resistência vezes corrente, né? A primeira lei de ômega. Então, a soma de todos esses potenciais, ó, o potencial fornecido pelas fontes, pelos geradores, e os outros potenciais, a soma de tudo tem que ser igual a zero. Né? Isso aqui para a malha 1. Bom, então vamos começar já a substituir aqui, para a gente não ficar com tanta letra. Né? Quem é R1? É 1. Então 1 e 1, mais 2 e 2, menos quem é o E2? É 4 volts. Menos 4, mais 1 e 1, mais o que? 2 volts, né? Mais 2 volts. Isso é igual a zero. Então vamos... Opa! Aí, o I2 está aqui, tá certo, isso. Então, ó, vamos somar aqui, ó. Podemos somar esses dois termos, né? 2 e 1, mais 2 e 2, menos 4 com mais 2, menos 2, isso aí é igual a zero. Bom, então já temos uma equação, mais uma equação, ó, né? Então, nós temos duas, né? Das correntes e aqui a dali das malhas. Agora vamos montar da malha 2, a equação da malha 2, ó. De novo, sentido horário, ó. R1 vezes I1 e 3, né? Tá no mesmo sentido, não está no mesmo sentido? A corrente está vindo nesse sentido. E eu estou fazendo a leitura também nesse sentido. Isso aí diminui a energia potencial do sistema. Então, eu vou atribuir o valor negativo. Então, é menos, para a malha 2, ó, menos R1 e 3,
R1 e 3, ó. Agora eu estou indo no gerador E3, ó, do positivo para o negativo. Não estou diminuindo? Menos E3. Passa por resistor R1 de novo, no mesmo sentido da corrente, né? Ó. Menos R1 e 3. E aqui, ó, não tenho nada, né? E eu volto para o trecho AB, o ramo AB. Agora estou indo do terminal negativo para o positivo do gerador E2. Então, mais E2. E aqui, ó, no mesmo sentido da corrente ainda, né? R1, R2, né? Menos no caso, R2 vezes I2, ó. A soma de todos esses potenciais aqui, ó, que eu escrevi, tem que ser nula. Esse aí é o que diz a lei das malhas, né? Que a soma de todos os potenciais de cada componente de uma malha tem que ser nula. Bom, então substituindo aqui os valores, menos R1 com menos R1 dá menos 2, né? Menos 2R1. Como R1 é igual a 1, menos 2 e 3. Quem é o E3? É 8 volts. 8 volts. Então, menos 8, né? Menos, isso aqui já foi, né? Esse termo a gente já somou com esse. Mais, no caso, o E2, que vale 4 volts. Mais 4 volts, menos R2. Quem é o R2? 2 ômegas, né? Então, 2 ômegas vezes o I2, ó. Isso aí é igual a zero. A soma de todos esses potenciais tem que ser nula. Então, melhorando aqui agora, né? Menos 2 e 3, com menos 2 e 2, já foi esses termos aqui, né? Agora os números aqui, menos 4, isso aí tem que ser igual a zero. Bom, então surgiu outra equação, ó. Bom, então armando aqui o sisteminha, ó, I1 e 2 é igual a I1 mais I3. E a outra equação, 2I1 mais 2I2 menos 2 é igual a zero. A outra equação é essa daqui, ó, menos 2I3 menos 2I2, né? Menos 4, isso aí também é igual a zero. Então eu tenho um sistema de equações aqui, ó, de modo que possibilite, né, a gente calcular todas essas três correntes. A gente pode agora simplificar essas equações aqui, ó, né? Repetir aqui, ó, I2 é igual a I1 mais I3. E aqui, ó, essa equação do meio, dividir tudo por 2, ó, todos os termos. Então vai ficar I1 mais I2. Aqui é negativo, passa para o outro lado como positivo. Como a gente está simplificando tudo por 2, vai ficar igual a 1. Né? E aqui essa outra equação, ó, dividir tudo por 2 também, simplificar tudo por 2, e aqui vai ficar como mais 4, né? Menos 2 e 3, menos 2 e 2, que é igual a 4, não é isso? Vamos simplificar tudo por 2. Ó. Menos I3, menos I2, que é igual a 2. Então a gente pode aqui substituir a equação, no termo I1, de modo que a gente tem os termos I2 e I3. Ó. Então I1 quem é? É o I2 menos I3. Ó. Eu peguei essa equação e isolei o I1. I1 é igual a I2 menos I3. Ó. Bom, então I1 é isso aqui. Aonde tem I1, eu vou jogar esse termo aqui, ó, I2 menos I3. Então, ó, I2 menos I3 mais I2, isso é igual a 1. Ó. Bom, então 2 e 2 menos I3, isso é igual a 1. Aí ficou menos I3
Menos I2 menos I3, isso aí é igual a 2. Repetindo essa equação aqui, ó. Certo? Pronto, agora eu já tenho duas equações, né? Um sistema somente com duas variáveis, né? A corrente I2 e I3. Bom, essa aqui eu multiplico por menos 1. Então vai ficar mais I2 mais I3 igual a menos 2, ó. Certo? Esse termo aqui, eu multipliquei tudo por menos 1, ó. Menos com menos na multiplicação vai ser mais, menos com menos mais, aqui menos 2. Agora eu já posso, de novo, né? Eu cumpri essa equação de cima, 2I2 menos I3, isso é igual a 1, ó. I3 eu cancelo com I3, ó. Estou somando essa equação com essa. E somar I2 com mais 2I2, 3I2. Menos 2 com mais 1, menos 1/3. Então a corrente I2, ela vale menos 1/3. Ó. Bom, deu um valor negativo, né? Significa, a gente vai considerar o valor positivo, vamos transformar em positivo, mas significa que a gente tem que vir aqui e inverter o sentido dela. Então, no sentido contrário, I2, certo? Bom, agora substituindo esse valor em uma dessas equações, a gente já sabe quem é I2. Então, vamos para cá, ó. I2. Então, menos 1/3. Pegar essa equação aqui, ó, mais I3, isso é igual a menos 2. Então, I3 vai ser igual a menos 2. Aqui é mais, menos, né? Vai ficar mais 1/3. Então, I3 vale quanto? Colocando aqui 3 por 3, né? Vai ficar menos 6 com mais 1, menos 5/3. Essa aí é outra corrente que a gente tem que inverter o sentido. A corrente I3, né? Vamos ter que inverter o sentido. Bom, então a gente já tem a I2, que é negativa, a I3 também é negativa, menos 5/3 de ampere, né? E podemos descobrir agora a I1. Bom, então a I1 quem é? Quem é a I2? Menos 1/3 com menos 5/3. Bom, então a I1 vai ser quem? Menos 1/3, ó, com mais 5/3. Então a I1 vale 5 menos 1, 4, né? 4/3 de ampere. Então a corrente 1 está no sentido correto, ó. A corrente 1 está no sentido correto. A corrente 2 vai passar a ter um novo sentido. Vai passar a ter um sentido nesse jeito, ó. Conforme a questão pede. Escreva o sentido correto, né? Pede para verificar se os sentidos estão corretos, né? A gente está vendo aqui que o sentido vai mudar. De I2 vai passar a ter um sentido contrário, assim como I3. Então, colocando aqui, ó, se o sentido está para cima, vamos botar o sentido para baixo. Aí 2, o novo sentido. E aqui o sentido para cima, então aí 3, ó. Né? E com isso você tem aqui, ó, realmente, ó, aí 3, agora você tem uma nova lei dos nós, ó. Ao chegar aqui no nó, a corrente vem e se soma com a corrente I1, ó. A corrente 2, ela se soma com a corrente 1, formando a corrente I3, que passa a ter um novo sentido, aí 3. I1 mais I2, ó. Esse aqui é o novo sentido, né? A gente já viu que no item A a gente tem que inverter os sentidos das correntes, né? O item B é calcule a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então eu tenho que saber aqui, ó, a diferença de potencial nesse ramo AB. Bom, existem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira fazendo com o mesmo sentido, com o sentido original que a questão dá, o sentido nesse sentido. A outra maneira é você fazer com o sentido que você descobriu da nova corrente, invertendo o sentido da corrente. Bom, então vamos fazer das duas maneiras. Então, primeiramente, fazendo com o sentido original da corrente, né? Ou seja, sentido
nesse sentido aqui, ó, do terminal negativo para o positivo do gerador E2, ó, né? Ele quer saber a diferença de potencial nesse ramo, AB. Então vamos chamar isso aqui de B, de VB, e fazer a leitura conforme a gente vinha fazendo nas malhas, né? Se a gente está indo do terminal negativo para o positivo, né? A malha, o gerador recebe sinal positivo. Então, vou colocar aqui, ó, item B. Né? Então vamos botar aqui VB mais o E2, né? Sempre no sentido do gerador, negativo e positivo, mais E2. Se eu vou no sentido contrário, do positivo para o negativo, eu atribuo o sinal negativo. Como eu estou indo do negativo para o positivo, eu atribuo o valor positivo para o gerador, a força eletromotriz do gerador. Bom, a gente está considerando a corrente original, no sentido original, né? Passando pelo resistor, né? Subindo no sentido para cima. Então, a leitura está vindo daqui, então está no mesmo sentido, né? Se está no mesmo sentido, isso aí diminui a energia potencial do sistema. Então, nós vamos atribuir valor negativo. Então, menos R2 e 2, ó. Isso tudo aí tem que ser igual a quem? Ao potencial de A. Aí a gente consegue calcular a diferença de potencial entre A e B. Ó. Então isso tem que ser igual ao potencial de A. Bom, então ó, E2 menos R2 e 2 é igual a VA menos VB. Ó. Isso aqui é a DDP entre A e B. Né? Então E2 vale 4 volts. Né? 4 volts, que a gente já viu, é dado do problema, 4 volts. O R2 é 2 volts, menos 2 volts. Né? O I2 a gente tem que usar o sinal original do cálculo. Né? Porque a gente está usando o sentido original da corrente. Então a gente tem que utilizar um valor negativo da corrente. Então, menos 1/3. Isso aí é igual a VA menos VB. Então, vai ficar 4 mais 2/3. Né? 4 mais 2/3, né? Aqui é como se tivesse um multiplicando. Então, 3 vezes dividido por 3. 12 mais 2, 14. 14/3 é igual a VA menos VB. Né? Volts, né? 14/3 de volt. O outro sentido, como é que seria o outro sentido? Se a gente fizesse pelo sentido contrário, ó, contrário, para baixo agora, ser do negativo para o positivo, não é isso? Mas a gente está fazendo o sentido aqui, ó, da malha, não é isso? Então, o outro sentido qual seria aqui? Então, vamos ver aqui, ó. Então, VB mais o E2, a gente está fazendo a leitura do ramo. Estando nesse sentido, ó, do negativo para o positivo no gerador. Então, é mais. A leitura no gerador, ela sempre independe do sentido da corrente. Se a corrente está vindo do positivo para o negativo, do negativo para o positivo, independe. O gerador vai receber positivo ou negativo de acordo com o sentido da leitura da malha, do ramo no caso. Né? Estamos indo do negativo para o positivo, então o sentido, o sinal é positivo. Como agora a gente está atribuindo o sentido contrário da corrente, um novo sentido, e estamos no sentido contrário, vamos atribuir um valor positivo. Ó, mais R2 e 2, que é igual a VA. Ó. Então você tem aí, 2 mais R2 e 2 é igual a VA mais VB. Ó. Bom, isso aqui, ó, agora sim, a gente pode utilizar I2 como corrente positiva, inverter o sinal. Ó. A gente não inverteu o sentido da corrente, então vamos inverter o sinal. Então vamos considerar agora mais 1/3. Então, E2 é 4 volts, mais 2 ohms, que é o valor da resistência do R2, mais quem? I2? 1/3, né? Só que positivo. 1/3. Isso é igual a VA
Aqui é menos, tá, pessoal? VA menos VB. O VB passou para cá como menos VB. Menos VB, ó, que é a diferença de potenciais. Então, ó, 4 mais 2/3 é igual a VA menos VB. E a gente caiu aqui numa situação igual, né? 2/3 mais 4. 4 é como se fosse 12 por 3, né? Mais 2/3. VA menos VB. Isso aí é igual a 14/3 de volt. Conforme a gente vê nas duas situações, né? Uma com sentido original da corrente, aí a gente tem que considerar o sinal original do cálculo, do resultado, né? Caso a gente inverta o sentido da corrente, a gente inverte o sentido do sinal do cálculo, né? Bom, então, vemos aqui agora o item C. Quais as fontes do sistema que estão fornecendo energia para o circuito e quais estão recebendo energia do circuito? Justifique. Para fazer esse item, a gente vai precisar agora do sentido correto das correntes. Então, vemos que o sentido da corrente 1, ele vai do terminal positivo para o negativo, ou seja, a energia de um sistema, a energia potencial, ela é calculada, né? É o produto da carga vezes o potencial. Então, se a carga é positiva, e temos aqui o sentido convencional da corrente elétrica, nós vemos que quando a carga ela atravessa, ela sai do maior potencial para o menor potencial, ela vai, essa fonte ela vai perder energia, vai carregar energia do terminal positivo para o terminal negativo. Então a carga ela fornece energia para essa fonte, né? Então essa fonte, tanto essa como essa daqui, indo um novo sentido para baixo, né, do terminal positivo para o negativo, tanto essa quanto essa são receptores, são acumuladores. A carga está fornecendo energia para essas duas fontes, enquanto essa daqui, ó, a carga está partindo do terminal positivo, percorrendo a malha e entrando no negativo. Então aqui está agindo como um gerador. Essa fonte aqui, essa fonte age como um gerador e a fonte, essas duas fontes, agem como um receptor. Até porque nessa equação do item B, ó, em que a gente tem aqui essa equação, ó, o sentido real da corrente, né? Quando você tem uma diferença de potencial igual, maior que a força eletromotriz, isso aí é característica de um receptor, né? No caso aqui não age mais como força eletromotriz, é uma força contra-eletromotriz. Aqui 14/3, né? Aproximadamente 4,7 volts, né? E a fonte vale 4 volts, então foi um potencial maior que o potencial fornecido por essa fonte. A fonte, na verdade, ela não está fornecendo energia, ela está recebendo energia, agindo assim como um receptor. Essa questão, item C, só pode ser feita com o sentido real da corrente. Ó, do positivo para o negativo, positivo para o negativo. Então essas duas agem como receptor. E essa aqui, ó, parte do terminal positivo, que está no sentido do negativo para o positivo. Então a carga elétrica aqui nessa fonte, esse gerador, né, está fornecendo energia para o sistema. E aqui elas estão recebendo a energia, estão sendo carregadas, estão agindo como receptores, né? Então, para resolver esse item aqui, ó, em quais resistores estão ocorrendo a maior dissipação de energia? Justifique. Bom, então para resolver esse item, você vai precisar lá da energia é igual a potência vezes intervalo de tempo. Então, basta a gente calcular a potência dissipada no resistor. O intervalo de tempo é o mesmo. Então, quanto maior a potência, maior vai ser a energia. Se a potência for pequena, vai ser dissipada pouca energia.
Então começamos aqui, ó, P1, vamos chamar de R1 vezes a corrente 1 elevado ao quadrado. Por quê? Vemos aqui no circuito, ó, na questão original, ó, o R1 é percorrido pela corrente 1, todo R1, ó, R1, dessa malha aqui, é percorrido pela corrente I1. Já na malha 2, o resistor R1 é percorrido pela corrente I3, ó. Lembrando que isso aqui é o sentido, é o original da prova, né? A gente tem que inverter esse sentido, porque a gente chegou à conclusão que a corrente nesse sentido é negativa. Então, invertendo o sentido, no caso para cima, ele funciona aqui, essa fonte vai funcionar como um gerador e as outras duas como receptores. Aqui no caso, você vai ter o R1, tanto esse quanto esse, sendo percorrido pela corrente 3, ó. Já o resistor R2 é percorrido pela corrente 2, só aqui, ó, né? Então, a corrente 1 percorre o resistor R1 da malha 1. Substituindo aí os dados, ó, P1 é igual a 1 ômega vezes corrente 1, a gente calculou aqui, ó, a corrente 1 é 4/3. Então, ó, 4/3 elevado ao quadrado. Bom, isso aí é igual a 16 nonos. Vai dar aproximadamente aí, ó, 1,8 watts, né? Já agora a potência 2. Vou fazer aqui, ó, a potência 2 é o resistor R2 vezes a corrente I2 ao quadrado. O R2 é 2 ohms. O I2, a gente calculou, deu 1/3. 1/3 de ampere. Então vai ser 1/3 elevado ao quadrado. Isso aí é 4 vezes, melhor, 4. É 2, né? Vezes 1 ao quadrado é 1 sobre 9, que é igual a 2 nonos. Isso aí é aproximadamente 0,2 watt, né? E o P3, que é o resistor R1 vezes a corrente I3 elevado ao quadrado. O resistor R1 é 1 ohm, a corrente I3 é 5/3, que a gente calculou aqui, ó, 5/3. Então, isso aí é elevado ao quadrado. Isso aí é igual a 25 nonos. Dá aproximadamente 2,8 watts. Então, a gente pode ver, respondendo a pergunta, em quais resistores estão ocorrendo a maior dissipação de energia, são os resistores percorridos pela corrente I3, ó. Então, a gente vem aqui no circuito, ó, os resistores percorridos pela corrente I3 são os que dissipam maior energia, né? No caso é o R1 daqui da malha 2, ó. Esse quanto esse. Da malha R1, da malha R2 aqui, ó, funciona como essas duas fontes, né, estão funcionando não gerando energia para o circuito, mas recebendo energia. Funcionam como receptores. Que o sentido da corrente, a gente viu lá, está no sentido contrário, né? A gente viu que está no sentido contrário, né? O novo sentido da corrente. Então eles vão dissipar pouca energia. Já aqui, como está fornecendo energia, eles vão dissipar mais energia. Bom, então os resistores que dissipam maior energia são os resistores R1, ó, da malha 2, percorridos pela corrente I3. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um clique aí, deixe seus comentários, inscreva-se no canal. Muito obrigado, pessoal!